Galera, tudo bem com vocês? Professor Vlad na área. Mais uma live do Método Mapas. Essa é uma live polêmica, uma live com muito cuidado para a gente tocar nesse assunto, mas eu não aguentei quando eu vi o documento falando sobre isso, me incomodou profundamente. Aos primeiros vindouros, sejam bem-vindos, Rodrigo Freire, meu grande brother mago, grande Edu, tá bruto, hein, Edu? Seja bem-vindo. Aos demais, sejam todos bem-vindos. Quem estiver assistindo aqui no Instagram, obrigado. Deixa sempre um comentário aí, deixa um coraçãozinho, sempre muito bem-vindo. Se achar que é muito boa a live, manda pra galera. Quem estiver assistindo em outra plataforma, no YouTube, quem estiver ouvindo no Spotify, sempre que possível, deixa ali um comentário, deixa um like. Mas o assunto de hoje é bem delicado, é uma verdade absoluta, é uma realidade. A gente não tem acesso a essas informações e eu vou trazer ela aqui na mesa, vai doer, vai trazer desconforto, a gente vai ficar de cabelo em pé, quem tem, quem não tem, vai acabar de cair os cabelos que faltam, porque é um assunto de muito desconforto. Falar sobre isso, sobre essa relação do suicídio, cara, é muito delicado, é muito difícil. Não quero que as pessoas compreendam isso aqui como uma orientação, uma condução profissional, porque não é. É simplesmente um meio de alerta sobre um documento que eu li esses dias e eu quero trazer esse alerta para as pessoas. Então, para a gente começar a falar sobre isso, é importante entender que esse documento que eu li é um documento bem sério, né, que a gente fala que é uma revisão sistemática com meta-análise. O que é uma revisão sistemática? Os caras pegaram sobre o assunto, né, sedentarismo ou comportamento sedentário, que esse é o pilar central. Será que isso aumenta os índices de ideação, ou seja, o cara idealizar o suicídio, o cara planejar o suicídio, ou o cara de fato tentar o suicídio? Então, o comportamento sedentário piora isso? Esse é o estudo. E esse estudo foi realizado até setembro do ano passado, de 23, e até essa data a expectativa deles era buscar os documentos que falavam sobre esse assunto. Fizeram uma análise muito bem feita e encontraram 1.057 documentos, pouco mais do que 1.000 documentos, que falavam sobre esse assunto. Desses 1.000, só 800, por volta de 880 documentos, ia mais próximo do que se tentava investigar. Desses quase 880, apenas 30 documentos realmente tinha uma confiabilidade a ser respeitada. E desses 30 documentos, apenas 13 passou por todos os critérios de inclusão e os demais ficaram por causa dos critérios de exclusão. Então, quando a gente vai fazer uma revisão sistemática com meta-análise, é isso, de 1.000 documentos sobraram 13. Por que eu estou falando isso? Porque se tornou, então, um documento científico muito sério, muito robusto, né? Com uma característica e uma condição de uma estruturação metodológica e depois de uma análise estatística muito bem feita. É meio chato usar esses termos científicos numa apresentação, mas ele é necessária, porque as pessoas estão acostumadas a consumir matérias de revistas comuns ou de assistir televisão e, por vezes, as matérias que surgem ali são completamente feitas sem muito nexo. E essas matérias que são publicadas sem muito nexo, elas são escritas por jornalistas sem critério. Eles vão fazer aquilo que vai chamar mais atenção. É bem assim, um documento que é colocado numa revista publicitária, numa revista comercial. Um documento que é colocado, uma matéria que é colocada na televisão, tem por objetivo chamar atenção. E para chamar atenção vale tudo, cara. A gente tem que parar com essa nossa ingenuidade, né? Considerando isso, voltando ao centro da nossa discussão, será que o comportamento sedentário piora os quadros da ideação suicida, planejamento suicida e a tentativa? Então esse documento, depois de ter feito toda essa busca e ter ficado apenas 13 documentos nesse processo, eles entenderam que sim, que o comportamento sedentário, as pessoas que são sedentárias, e isso acoberta mais de 1/3 da população global,
e esses números são piores nas regiões menos providas economicamente. Esses números de comportamento sedentário são piores com pessoas menos providas economicamente e intelectualmente. Então isso vale para a gente repensar não só nas questões de regiões específicas do planeta que tem mais dificuldade com isso, mas transfere isso para a sua realidade. Vou dar um exemplo. Se eu trabalho com uma galera que é mais de uma região nobre de São Paulo, a grande maioria se exercita. A grande maioria esmagadora. E quando eu vou para uma região mais periférica de São Paulo, que é uma grande metrópole, uma das maiores capitais do planeta, né, uma das cidades mais ricas do planeta, São Paulo, se eu vou para uma região periférica, ela se assemelha com uma região muito pobre do planeta. Então o comportamento dessa galera é similar a dados que a gente encontra de países de subdesenvolvimento e países com muita dificuldade econômica e intelectual, né? Desenvolvimento intelectual. Então é isso, numa mesma cidade a gente vai encontrar condições completamente diferentes, né? Bruno Yamamoto, obrigado por estar presente mais uma vez. E esse estudo que eu trouxe para vocês fala muito bem sobre isso, né? Essas características do indivíduo com comportamento sedentário, quais são os impactos que isso traz. Então o estudo traz para a gente algumas coisas que a gente parece que já sabe, não é? Então o comportamento sedentário aumenta risco para todas as doenças crônicas não transmissíveis. Doenças crônicas não transmissíveis é hipertensão, diabetes, dislipidemia, né? Alteração do colesterol, do triglicérides. A própria obesidade é uma doença metabólica, comprometimentos cognitivos por causa a gente chama resistência à insulina, que leva a comprometimento cognitivo, alteração na produção do nosso colesterol bom, queda do colesterol bom, é um fator importante para aumentar problemas cognitivos, percebe? Alterações alimentares, alteração de padrão alimentar, altera a relação do nosso eixo cérebro-intestino, altera de forma negativa quando a alimentação é ruim, quando o hábito é ruim. Então esse estudo, ele foi muito cuidadoso em buscar documentos que tragam o alicerce do problema psíquico, fisiológico e biológico, tá bom? Esse documento não se aprofundou em aspectos psiquiátricos, não se aprofundou em aspectos psicológicos, ele se aprofundou em aspectos da relação ou associação do comportamento sedentário, o que isso traz de impacto para a nossa saúde sistêmica, que poderia justificar o aumento dessas condições relacionadas ao suicídio. E eles foram por este caminho. Alterações metabólicas, alterações cognitivas, alterações funcionais de ordem geral, sistêmicas, né, que são produções de substâncias que vão para a corrente sanguínea e funcionam no corpo como um todo. E no final das contas, eles entenderam que existe alguns tipos, padrões ali, que são comuns a serem observados. Então, por exemplo, mais horas de TV, maior do que 3 horas de tela por dia, é um grande problema, porque é um grande período de comportamento sedentário, mais de 3 horas sentados em frente às telas. É um perigo. Mas, olha que interessante, no mesmo estudo eles observaram que adolescentes que ficavam mais até 2 horas com as telas relacionados a jogos, principalmente aos videogames, eram garotos que tinham um aspecto mais do jogo, do game, tinha uma relação mais estreita com esse desenvolvimento cognitivo, com esses aspectos de buscar recursos para conseguir sair daquela dificuldade do jogo. Então eram crianças que tinham uma performance cognitiva melhor, as que jogavam videogame até 2 horas. Quando passa dessas 2 horas de tela, seja para qualquer que for a finalidade, já começa a ter impacto negativo. Por que impacto negativo? Porque ele está muito tempo no comportamento sedentário. Começa a entender? Então parece, esse estudo mostra que parece, eu vou colocar parece, porque lá no final do estudo eles colocam algumas conclusões que eu vou trazer para vocês. E uma das conclusões é, olha, o que a gente achou parece isso, mas precisa de mais estudos. Olha, o que a gente achou reforça isso, mas era importante fazer um estudo mais detalhado sobre isso. Então, todo estudo científico sério
dificilmente vai trazer uma conclusão absoluta sobre aquilo que está sendo discutido. Mas olha que interessante, eu vou voltar a essa história dos adolescentes e crianças no videogame. Até 2 horas estimula criatividade, capacidade de tomada de decisão, foco, enfim, performance cognitiva, o videogame ajuda até 2 horas. Depois disso, o videogame, não de fato o videogame, mas o problema é estar muito tempo sentado, é estar muito tempo parado. Após 3 horas que você fica parado, isso já começa a tornar um grande problema sistêmico. Então fica aí a dica para quem trabalha sentado o dia todo, intervalos de hora em hora tem que levantar, meu brother. Fica em pé, dá uma caminhada até a janela, dá uma alongada, uma esticada, toma um copo d'água, faz 10 respirações controladas e volta a trabalhar. Mas não fique muitas horas sentado. Essas muitas horas sentados é um grande problema para a nossa saúde sistêmica, principalmente por desequilíbrio metabólico que vai causando, então precisa ficar atento a isso. Então o estudo bateu muito nessa tecla, mais de 3 horas sentado, mais de 3 horas sentado já é um comportamento sedentário de 3 horas ou mais. Quem passa por isso sofre mais com transtornos de ordens emocionais e essas ideações, planejamentos e as tentativas de suicídio. O estudo trouxe mais algumas coisas legais. Os índices nos adolescentes, no mundo inteiro, estão aumentando, mais do que nos adultos, de suicídio. Segunda causa de morte no planeta, entre jovens, né, de 10 a 24 anos, segunda causa de morte, é assustador, suicídio. Você fala, não, eu não sabia desse número, eu não tinha ideia desse número. E por que é importante a gente falar? Porque por vezes você está vendo alguma coisa acontecendo na sua casa, por vezes você está vendo um comportamento similar a esse se estabelecendo perto de você, e a gente não sabe que esse comportamento vai trazer um grande dano para a sanidade mental e por vezes um impacto muito ruim, com desfecho muito ruim para essa criança ou para esse adolescente. Então temos que ficar atentos, a gente tem que falar, cara, não concordo com esse jeito que você cria seu filho, ele fica muito tempo na tela e tem um monte de estudo dizendo que isso é ruim, tem que falar, cara, a omissão é tão ruim quanto a mentira, brother, tem que falar, a gente precisa estar atento, se é filho, se é parente, se é vizinho, tem que falar. Tem que falar. Agora, se a outra pessoa vai ou não assumir isso e se responsabilizar, cara, aí já não é mais problema seu. A verdade tem que ser dita. A ajuda depende do outro querer ajuda, não depende de você. Não é você que faz pelo outro, mas é importante que você saiba que nós estamos vivendo uma crise de saúde mental incomensurável. É uma coisa de maluco. E os números que são apresentados não são os números reais, cara. Porque se mostrar os números reais, a gente cai com a bunda no chão de tanta coisa que está acontecendo e a gente parece que não quer ver. Bom, o que mais que o estudo fala? Além, óbvio, né, das características do que já foi dito, relacionado às tentativas de suicídio, tem as mutilações, né? As crianças se cortam, os jovens, tal, então isso também está aumentando. Já é o primeiro fator de lesão nessa faixa etária, é o primeiro. De morte é o segundo, suicídio. Mano, que isso? O que é isso? É assustador, é angustiante saber desses números. Já em 2013 foi levantada uma bandeira falando, cara, vamos abrir os olhos, o problema é maior do que a gente estava conseguindo enxergar. Está grave a situação, a gente precisa se atentar a isso, né? Então o estudo trouxe para a gente que em 2013 já foi sinalizado e os números não diminuem, continua crescendo, isso é muito ruim. Numa parte desse documento, desse artigo científico, ele traz para a gente coisas importantes para a gente refletir, não é? O Rodrigo está colocando que as telas distraem, cuidar e dar atenção dá trabalho, por vezes as pessoas fogem dessa responsabilidade. É bem isso mesmo, Rodrigo, a gente está vivendo um problema gravíssimo, né? O pai e a mãe também fogem para as telas, né? O pai e a mãe também está refém, o pai e a mãe também está vivendo esse cárcere. E aí, por vezes, está ele nesse cárcere, a criança no outro cárcere, a criança chama atenção, ele não tem atenção para dar, porque a atenção dele está no próprio dispositivo, né, na própria tela, e a criança enche o saco, ele dá a tela para a criança e fica esse jogo para lá e para cá. É um horror, né? Bom,
O estudo também traz bastante luz sobre aspectos da saúde mental, e ele traz as associações óbvias, né? A pessoa que é sedentária, ou que tem um comportamento sedentário, ele tem maiores índices de depressão, maiores índices de níveis de estresse, de ansiedade, que são pilares para a gente ter maiores distúrbios psíquicos e, por vezes, evoluir para uma condição cognitiva, para uma condição de julgamento, para uma condição de tomada de decisão com relação à própria vida comprometido. Então, percebe que um dos processos do comportamento sedentário é aumentar índices de depressão. A pergunta que ficaria é: a pessoa está depressiva e vai para o estado sedentário, ou a pessoa sedentária tem mais chance de ter estado depressivo? Eu acho que é uma via de mão dupla, a gente precisa analisar isso com calma. Por isso que o documento, ele não explora esse lado psicológico da coisa, nem psiquiátrico, ele fica ali com os números, com os dados, não é? E aí ele mostra que a relação do sedentarismo aumenta a relação de obesidade, e essa relação de sedentarismo de obesidade aumenta a relação para todos os transtornos psíquicos. Então, sedentário, obeso, aumenta a relação de todos os transtornos psíquicos. E, por consequência, parece que os números são maiores desses indivíduos com relação à ideação, planejamento e tentativa de suicídio. Então, perceba que o cenário é crítico. E aí, houve um dos documentos, incrível, ele diz assim: olha, interessante observar que alguns indivíduos que, infelizmente, foram na tentativa de suicídio e conseguiram consumar, tiveram no último ano de vida um emagrecimento, ou seja, ele era um obeso, passou por um programa de emagrecimento, e aí vem um outro documento que fala: amigão, vamos ficar atento com os distúrbios alimentares, vamos ficar atento com esses excessos de medicação para o emagrecimento. Olha, falando, meu Deus do céu, a gente está tentando encontrar a solução da obesidade e parte da solução é uma chave, é uma alavanca para o suicídio. Você fala, não é possível que a gente está vivendo isso. Mas perceba, a gente está vivendo isso porque tem uma galera manipulando a gente tem que estar atento. Então, o documento diz assim: olha, esses comportamentos de distúrbios alimentares, utilização, nesse documento não fala de utilização de remédio, tá? Eu estou trazendo aqui, é mais um elemento. Mas dos distúrbios alimentares, quando comparado homem e mulher, as mulheres, infelizmente, têm maiores problemas com relação a isso. Então, fica atento com isso, principalmente as meninas. Olha, eu estou num programa de emagrecimento e tal, cuidado! O tipo de alimentação, cuidado com essa história de dietas radicais, isso não existe. Mão na consciência, bom senso, organize um estilo de vida saudável que naturalmente você vai ficar num peso ótimo. Agora, se entra em processos radicais, isso causa distúrbios alimentares, isso causa aumento de ansiedade, isso causa quadro depressivo, isso causa aumento de estresse, causa irritabilidade, causa distúrbios sociais, porque você vai se irritar, vai brigar mais. Percebe? Vai causar um dano enorme. E a gente precisa se atentar a isso. Não existe bons resultados para a nossa saúde num programa de emagrecimento que seja por meios radicais, exercícios altamente exigentes, dietas altamente restritas. Isso é bobagem, isso é loucura, isso é fantasia, isso se torna até um cenário ingênuo de quem se submete a isso. Por que é ingênuo? Porque acreditar numa coisa que você não fez até hoje é ingênuo da sua parte, achar que vai funcionar hoje. É fantasioso demais. Então tomem cuidado. Esse documento trouxe algumas informações de ordem bem técnica, falando sobre substâncias que são produzidas no cérebro. Então, tanto no indivíduo obeso, como no indivíduo sedentário, como no indivíduo suicida, essa substância está diminuída, que é o BDNF. Então, é uma substância que é comum estar baixo no indivíduo suicida, no indivíduo obeso e no indivíduo sedentário. Por que essa substância está baixa? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não sei. A substância está baixa e o cara está mais sujeito a esse comportamento sedentário, suicida e aí vai, ou este comportamento tende a deixar a substância baixa. Percebe? Não dá para saber. Mas o que se sabe é, quando eu pratico atividade física, essa substância sobe.
Se ela sobe, diminui provavelmente qualquer que seja a ideação ou qualquer que seja o estado emocional que leva o cara a qualquer ideação, planejamento ou tentativa do suicídio, que é o que está sendo dito. Foi feita uma outra análise com crianças e adolescentes e por meio de questionários observado, né, índices de depressão, agora em adolescentes e crianças, estresse, estados positivos e satisfação com a vida, níveis de felicidade. Existem questionários para a gente fazer isso de forma séria, né? E foi observado que todos esses índices aumentam de forma negativa, né, nos adolescentes, mas quando observado pelo lado do comportamento sedentário. É mais comum no adolescente, mas não tanto na criança. Então, piora muito o quadro para o adolescente. E os números que estão aumentando de forma exponencial é no adolescente. Temos crianças passando por isso, temos que ficar atento, mas é muito maior nos adolescentes. Então, tem que ficar muito atento, abrir bem o olho para isso, que isso é muito perigoso, né? Aí existe, óbvio, né, a relação desses comportamentos com o estilo de vida. Então, o estilo de vida do cara que já é nocivo, né? Bebida, cigarro, drogas, enfim, noites mal dormidas, uma relação óbvia, né, de qualidade de sono, mais ou insônia com índices de suicídio, quantidade de bebida com maior índice de suicídio, quantidade de cigarro. Ou seja, quanto maior o vício, quanto mais comprometido está o estilo de vida, maiores são os números do indivíduo na prática suicida. Ou seja, no final das contas, a gente precisa estar atento que o que monitora a gente para nossa sanidade mental é a sanidade física. Eu preciso estar ativo. Eu preciso estar com uma alimentação saudável. Eu preciso estar fazendo boa gestão dos meus pensamentos. Eu preciso ter bons relacionamentos. Eu preciso ter boa qualidade do sono. Não tem outra saída. Quando a gente sugere o mapas, movimento, alimento, pensamento, alegria e sono, quando a gente sugere o mapas, é porque a gente já entendeu, por meio de um monte de documento científico, que o estilo de vida saudável determina a sua sanidade física e mental. Por vezes, essa sanidade física e mental vai te afastar de todos os problemas que a gente possa imaginar, das doenças crônicas não transmissíveis, da obesidade, do diabetes, da hipertensão, do problema cardíaco, do câncer, e também dos problemas psíquicos, da depressão, do estresse, da ansiedade, e do documento que foi lido e foi discutido aqui hoje com vocês, falando sobre essa ideação, planejamento e tentativa de suicídio. Bom, espero que essa live ajude vocês, ajude outras pessoas. Eu não tenho como esgotar esse assunto, eu não sou um psiquiatra, não sou um psicólogo, não sou um psicanalista, não sou uma pessoa dessa envergadura acadêmica, mas esse documento trouxe para a gente, relacionado ao que eu estudo muito, que é estilo de vida saudável, trouxe para mim uma luz dizendo assim, cara, vocês estão no caminho certo. Não existe outro jeito de salvar tantas almas se não for por um estilo de vida saudável. O Mapas sugere que você tenha um estilo de vida saudável. Se você quiser saber mais sobre isso, se quiser ter mais informações sobre isso, manda aí um direct, entra lá na nossa bio, encontra lá o contato para você falar com a gente e a gente, por vezes, poder fazer essa sua assessoria de estilo de vida saudável e, por vezes, você poder mudar isso e não virar mais um número na estatística da depressão, da ansiedade, do estresse e do suicídio. Tá bom? Grande beijo, forte abraço. Amei estar aqui com vocês mais essa noite. Quem quiser, volta daqui um minutinho que eu vou estar passando uma rotina de exercícios para a gente dar aquela relaxada na coluna. Hoje o foco vai ser esse. Aquela alongada, aquela relaxada, aquela estabilizada na nossa coluna, para que ela fique protegida, tá bom? Grande beijo, forte abraço, nos vemos, valeu? Não esquece de deixar um like, não esquece de deixar um comentário, não esquece de mandar pro amiguinho, segue a gente lá se inscreve no nosso canal lá do YouTube, por favor, se inscreve lá no nosso canal do Spotify e tchau, valeu!